Então, para continuar falando aí, né, sobre essa pesquisa etnobotânica de plantas medicinais e também das plantas alimentícias, dentre as hortaliças, gente, algumas poucas, elas fazem parte da culinária regional. Entre essas poucas aí, nós vamos olhar um pouco lá para a região amazônica, né? Eu já falei um pouco de espécies do cerrado, né? Da caatinga também. Aí vamos olhar um pouco para as espécies do cerrado. Desculpa, para as espécies da amazônicas, né? Entre essas, a gente pode destacar o jambu, tá? Que é a Aquimela ou Lerace. Esse jambu ele tem como componente essencial aí para a produção de pratos típicos lá da região, né? Por exemplo, o tacacá, né? Um outro prato típico lá que tem como essencial aí o jambu, é o tucupi, né? Então, assim, são pratos, né, que são essenciais, que precisam dessas plantas essenciais, como o jambu, para a sua existência. Então, olha a importância dessas espécies aí não convencionais, né? Outra planta típica da Amazônica é o cubil, que é o Solanum sessiliflorum, né? Que ele produz frutos classificados também como frutífera, tá? E eles podem ser usados na tradicional caldeirada, né? Como para elaboração de sucos, sorvetes, doces, geleias. Então, assim, olha só a importância dessas plantas alimentícias, né? Dentro do nosso contexto tradicional, né? E o quanto isso pode ser receber, né, uma atração mais econômica, né? Nós podemos mudar todo um contexto, gente, certo? Mas com isso, claro, garantindo a sustentabilidade. Outra planta muito cultivada também lá na região norte, né, é a chicória do caboclo, tá? Que é o Eryngium foetidum. Tá? Essa planta é um tempero essencial em alguns pratos também, sobretudo naqueles que são à base de peixe, tá? Mas pode ser utilizado também aí como ingrediente principal em bolinhos, como tempurá, tá? Então, olha a importância econômica destas plantas, certo? Então, essas plantas tidas aí como não convencionais, né? Como não são economicamente é, ativas, né, em todo o Brasil ou fora do Brasil. Então a gente precisa pensar nesse contexto, né? Onde está a pesquisa dessas plantas, certo? Então vamos pensar um pouco mais nessa relação. Então aí ainda como uma outra planta que eu vou dizer, falar do destaque dela é a Ora pronobis, né? A Ora pronobis, que é mais conhecida como carne de pobre, né? É uma verdura típica da culinária mineira, tá? E é muito importante aí para todo o Brasil, né? Então, assim, tem aí até uma feira, né, lá em Minas, que gira em torno do Ora Pronobis. Então, assim, gente, nós temos, como dizem os mineiros, né, a faca e o queijo na mão, certo? Então, dentre as hortaliças nativas, nós temos aí muitas espécies importantes que vão apresentar aí vitaminas, sais minerais, diversos tipos de vitaminas, né, vários tipos de vitaminas, vários nutrientes que são essenciais para a nossa vida. Isso se a gente pensar nas plantas alimentícias, né? É claro, elas não vão aí curar uma determinada doença, né? Mas essas plantas alimentícias, elas vão suprir as nossas necessidades e pode nos garantir uma vida mais saudável, né? Então, ao tempo aí que a gente pensa nas plantas convencionais, as hortaliças, né? Todos os produtos, as frutas mais convencionais aí, que são produzidas em grande escala, precisa de uma grande quantidade de agrotóxico, né, para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes a planta não é daquele determinado ambiente e ela precisa se desenvolver, né? Então é necessário usar pesticidas, né, para matar algumas pragas e aquelas plantas se desenvolverem. Ou seja, acaba que o uso financeiro às vezes é muito maior, né? Do que se você pegar aquela determinada espécie, aquele determinado ecossistema, aquele determinado bioma que vai se desenvolver naquele determinado bioma sem consequências, sem problemas, sem pragas, né? Então você perde
algo que você tem que pode ser mais concreto para acabar, então, pensando mais economicamente ali, né, aplicando mais dinheiro para uma espécie que precisa de mais atenção, como as plantas convencionais que não são daquela determinada área, né? Então a gente precisa pensar nesse contexto, gente, para que a gente possa garantir, então, mais, né, a nossa sobrevivência, a nossa saúde, né, desenvolver mais essa pesquisa, garantir mais a sustentabilidade. Então a gente tem aí vários biomas, esses biomas têm as suas espécies convencionais, não convencionais, temos aí plantas medicinais. O que precisa é pesquisa, é investimento, é isso que precisa, né? O cerrado, ele tem uma infinidade de espécies, são diversas espécies que são muito importantes para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento dos animais, então a gente precisa aplicar nesse contexto. Tá? Então a diversidade de espécies frutíferas, hortaliças e nativas, além das cultivadas ou naturalizadas, né, do Brasil, especialmente aí na Amazônica, das espécies amazônicas, é imensa. Então aqui apenas foram tecidas aí, né, algumas considerações gerais, né, sobre umas poucas espécies ilustrativas, né, com o intuito aí de chamar mais atenção, né, para a biodiversidade brasileira, sem mínima pretensão aí de listar as espécies chaves, né, e sempre frisando aí a necessidade de mais pesquisa a longo prazo, manejo sustentável, cultivo das espécies nativas úteis. Tá? Então, estudos etnobotânicos também são necessários aí para resgatar o conhecimento popular sobre essas frutas e hortaliças silvestres, tá? Vamos pensar aí na tansagem, pensar na taioba, né? No inhame, vamos pensar nessas plantas não convencionais, né? Suas diferentes formas, seu uso, seu preparo, maneiras tradicionais de plantio, de manejo, época de colheita, seu extrativismo, seus usos múltiplos, né, dessas espécies. Então vamos pensar em todo esse contexto, porque ele precisa ser trabalhado e ele é um potencial econômico muito grande. Nós estamos entre aspas, aí, rasgando dinheiro, certo? Então é assim, gente, tentar estimular, né, as populações tradicionais, indígenas, os quilombolas, né, os pequenos agricultores, para que eles continuem aí a valorizar seus alimentos locais, né, e preservar suas sementes, né, preservar e manter esses recursos genéticos vegetais in situ, né, ou fora também. Enfim, os valores alimentícios, né, dos produtos locais, eles precisam ser melhor pesquisados e divulgados. Atualmente, aí, aparentemente, nós estamos vivendo uma época, né, de busca pelos produtos saudáveis, de origens conhecidas, né, e que contribuem aí para uma conservação ambiental muito grande. Tá? Então, os paradigmas, né, e tabus alimentares precisam ser repensados. Então, a gente precisa pensar nesse contexto, tá? Então, com todos esses relatos, né, é evidente aí a importância de plantas medicinais, tá? Por sua necessidade, né, de usos e cura de doenças também, tá? Que é feita aí por grande parte da população, dessa população tradicional, né? Com vários trabalhos têm mostrado para a gente, né? Que através aí dessas populações, né, indígenas, das tribos, você tem um grande conhecimento e esse conhecimento precisa ser aplicado, tá? Então, são vários trabalhos que mostram, através de análises quantitativas e alimentícias aí, que também são bastante usuais por todos esses povos, garantindo aí a sua subsistência e o seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Então, ambas as plantas, né, medicinais, alimentícias, têm essa importância e esteve aí presente em toda a trajetória no planeta Terra, né? Então, confirmando aí, né, esse desenvolvimento e garantia de manutenção da vida, é muito importante esses estudos etnobotânicos. Então, de certa forma, aí, né, o homem primitivo, ele intuitivamente ele vai buscar soluções, né, por meio de observação, de experiências com a natureza, né, para suas necessidades básicas, né?
Então, com isso, vem junto nessa informação nutricional, a reprodução, a produção, e atualmente aí diversos grupos humanos vêm buscando, né, nos recursos vegetais meios para tratar, né, suas doenças mais frequentes. Então, essa pesquisa vem com esse âmbito, né, institucional até mesmo, né, para trazer, então, evolução nesse contexto, né, para manter uma segurança alimentar, né, manter aí uma gama de finalidades, sendo a nossa dependência aí pelos recursos vegetais inquestionável, gente. É inquestionável essa necessidade. Então, tanto, né, as espécies medicinais quanto as alimentícias, elas podem ser investigadas, tá? Através aí de abordagens da etnobotânica, né, de todo esse conhecimento, né, de fazer aí de ter essa relação com a etnobotânica, com os povos, né, que tem essas informações, junto com essa ciência que estuda a sociedade, né, as humanas, a área humanas, né, essa relação aí com o passado também e o presente, né, que tem essa grande relação para o estudo da etnobotânica também, e todos os tipos aí de interrelações, sejam elas, né, ecológicas, evolucionárias e simbólicas também entre a dinâmica aí das relações entre o homem e a planta, certo? Então, como já foi relatado, né, sobre os biomas, já falei bastante para vocês sobre o bioma também. Então, além de abrigarem uma grande diversidade biológica, assim como as espécies endêmicas, são aí detentoras de uma gama de comunidades locais que dependem de recursos vegetais para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo eles têm essa informação. Então, as pesquisas vão subsidiar, né, essa sustentabilidade e a garantia aí do desenvolvimento econômico humano também, certo? Então, contudo, diversos trabalhos de caráter etnobotânico têm sido, né, realizados em áreas pertencentes a territórios originais, né, desses biomas, como os diversos tipos de comunidades, como os quilombolas indígenas, as plantas, as ruariais, né, também, as plantas punks, as plantas urbanas, que estavam aí espalhados por diversos tipos de fisionomias, né, no espaço, né, na terra. Então a gente precisa pensar nesse contexto aí, tendo em vista a grande ação antrópica também, que veio, né, e acabou degradando tudo isso, né, trazendo uma perda nessa diversidade toda sobre esses biomas e considerando aí a importância etnobotânica que vem sido assumida, né, no levantamento de recursos vegetais, medicinais e alimentícios. Então, vamos pensar mais nesse contexto aí, considerar que o Brasil ele abriga, né, essa imensa diversidade de frutos nativos, plantas exóticas também, né, como também espécies de diferentes potenciais nutritivos, que podem aí amenizar esse cenário de insegurança alimentar, principalmente com essas plantas punks, né, com as plantas alimentícias não convencionais. Tá? Então, pensar ainda na presente mudança aí, né, do nosso país, né? Então, investimento em pesquisa sobre o conhecimento e uso de espécies alimentares, né, alimentícias, merece aí ser repensada de forma imediata, inclusive para que haja um retorno aplicável economicamente. Todos nós podemos pensar nesse contexto. Então, uma vez aí que as comunidades urbanas, né, também fazem o plantio de plantas exóticas e nativas nos seus quintais, né? Outro fator para maior atenção seria então voltar o olhar para aumentar essas pesquisas etnobotânicas voltadas para a conservação de plantas, né, de biodiversidade nos quintais, né, nos próprios quintais. Às vezes é um pequeno agricultor ou às vezes uma pequena horta, né. Então tudo isso precisa ser levado também, né, para essa questão das pesquisas, né, etnobotânicas. Uma outra aplicação econômica, uma das pesquisas etnobotânicas está ligada também à questão do levantamento florístico e fitossociológico, que é muito importante, né, gente? Se a gente for pensar aí em diversas plantas que não foram ainda descobertas, esses levantamentos, eles podem trazer esse conhecimento de espécies que podem ser importantes aí na pesquisa, tanto para plantas medicinais,
quanto para plantas alimentícias também. Então, esses levantamentos aí da botânica, né, essa área da botânica é muito importante também, mas esse é assunto para um outro momento, né? Esses levantamentos, eles são de cunho para recuperação de áreas degradadas, manutenção de sustentabilidade, né, de regiões, e vão, então, inclusive, aí, suprir necessidades, né, para conhecimento de plantas que ainda não são conhecidas, né, de plantas alimentares e medicinais que não estão ainda em grande conhecimento. Então, esses levantamentos contribuem de forma qualitativa, né, não só quantitativa para o trabalho da área, mas principalmente de forma qualitativa, onde é possível aí fazer uma descrição da área, né, de coleta, e deve conter informações que são cruciais, né, para entender a importância da preservação dessas áreas. Inclusive, relatar através do homem que vive aí e faz o uso dessas plantas toda e qualquer informação, né, que pode ser citada na descrição dessas espécies. Posteriormente, ela será tratada de uma forma etnobotânica aí na pesquisa em geral, né? Então pode gerar grandes conhecimentos. Então, além dos dados quantitativos, né, que serão aí coletados nesses levantamentos, com números, né, que são essenciais, claro, para a pesquisa, são feitas análises de similaridade, abundância, densidade de plantas, altura, diâmetro. Então, com isso, traz todo um contexto aí de conhecimento estrutural dessas áreas, né? Então, quais são esses indivíduos arbóreos, quantos são, quantas espécies são, né? Então, tudo isso é muito importante nesses dados de levantamento, né? Para se conhecer exatamente a florística e a fitossociologia de determinadas áreas para possíveis pesquisas etnobotânicas, né? E conhecimento aí que pode trazer e aumentar aí, né, a economia do país, né? Então, uma série de atribuições permite aí, através da pesquisa, gerar posteriores aplicações econômicas, como eu disse para vocês, tanto para uso, né, quanto também para conservação e manutenção dos recursos naturais, né, dos recursos genéticos e recursos vegetais em geral, que é de extrema importância aí para que nós possamos manter a vida na Terra, né? Não só aí dos animais, né, que vivem nessas áreas, mas também principalmente do homem, certo? Então, no Brasil e em muitos outros países em desenvolvimento, a construção e a transformação da etnobotânica ela acontece em um cenário aí de diversidade cultural, envolvendo os conhecimentos e práticas de seus habitantes e de diversidade biológica. Então, que vão constituir aí um patrimônio de imenso valor potencial, incluindo plantas de interesse potencial no mercado que pode ser possíveis fontes de geração de renda. Então, se você pensar no pequeno agricultor, né, nessas etnias, esses povos indígenas, os quilombolas, né, que às vezes perdem, né, uma forma de se garantir, de sustentabilidade, se você implantar, né, essas formas de vida novamente, né, essa pesquisa novamente no seu meio, isso pode trazer um contexto aí, gerar um patrimônio imenso, um potencial imenso aí, de geração de vida desses povos e também um contexto de dependência da população geral, né? Aquilo que a gente deixa de ser então dependente apenas naquilo que é convencional, certo? E aí você aumenta então mais uma vez essa economia. Então existe ainda, né, gente, a necessidade que essas pesquisas elas sejam realizadas com a interdisciplinaridade. Então, claramente, a pesquisa ela não vai ser somente etnobotânica, né? Na verdade, a etnobotânica ela é interdisciplinar, então a gente precisa da ecologia, a gente precisa da botânica, a gente precisa da farmácia, a gente precisa da fisiologia, a gente precisa da agronomia, enfim, são várias áreas correlatadas aí, interdisciplinares, que vão estar aí de acordo, né, com esse trabalho. E aí, com tudo isso, a gente vai gerar, né, uma aplicação econômica cabível a todos esses setores. Então, por fim, os estudos etnobotânicos, eles podem focar tanto aí na sociedade industrializada quanto nas não industrializadas. Então, é isso que a gente tem que pensar, incluindo aí essas populações tradicionais, não tradicionais também, persistindo em busca, né, de novos produtos que são oriundos de plantas, né, para utilização na indústria e medicamentos aí, principalmente, incluindo uma conservação, né,
de germoplasma, que também pode trazer aplicações econômicas medicinais, através aí da pesquisa, né, etnobotânica com as plantas medicinais. E é importante também destacar, gente, que ainda essas pesquisas, né, de cunho científico continuem e recebam uma maior credibilidade, tá? E atenção aí, pois todas essas plantas elas são úteis, tá? Então a gente precisa pensar nisso, mesmo que sua utilidade possa não ser identificada de imediato, como exemplo aí as plantas que auxiliam, né, de forma coadjuvante em alguns processos de estabilização de solos, de erosão, que abriga polinizadores, mesmo aí a providência de materiais, né, de matérias-primas para medicina tradicional, outro uso potencial, todas com aplicações econômicas, em algum momento do processo, essas plantas vão ser importantes. Então é preciso pensar aí, né, a longo prazo, né? Então não só de imediato, certo? A longo prazo principalmente. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, certo? Nesse contexto aí, né, do estudo da etnobotânica, né, da pesquisa na etnobotânica, certo? Que é algo muito importante, gente, dentro aí desse contexto de discussão, certo? Então nós precisamos nos atentar para essas pesquisas, né? Precisamos voltar aí para essa área de pesquisa, tanto de plantas medicinais quanto de plantas alimentícias, né, não convencionais, que são as plantas punks, que são muito importantes aí para todo esse contexto, né, que nós vivemos diariamente. Então, pensar, né, em uma pesquisa, em como as aplicações, né, das pesquisas etnobotânicas com plantas medicinais e alimentícias pode então mudar o contexto dessas comunidades tradicionais e o que nós podemos fazer aí, né, para auxiliar essas populações, esses povos e também contribuir com o mundo, né? Principalmente pensando nessa sustentabilidade. Então, se nós pensarmos aí nesse contexto, né, de influência antrópica, em que o homem, né, está mudando aí todo o contexto, as mudanças climáticas, mudando aí todos os recursos naturais, as fontes dos recursos naturais. Então, o que nós podemos fazer? Onde nossa pesquisa, onde o nosso conhecimento pode chegar, né? O que nós temos de ferramentas e o que essas ferramentas podem, então, nos auxiliar para que nós possamos mudar todo esse contexto. Tá? Principalmente pensando nessa questão de sustentabilidade, nessas questões da influência antrópica, né? Se o homem influencia no meio, né? Se ele consegue alterar esse meio de uma forma negativa, então o que nós podemos fazer de forma positiva para alterar essas situações, contribuindo aí com essas pesquisas etnobotânicas, certo? Garantindo então a conservação e a sustentabilidade. Tudo bem? É isso que eu queria passar para vocês, queria que vocês pensassem um pouco sobre esse contexto, certo? E nos vemos então num próximo momento, em uma próxima discussão. Obrigado e até mais.